aí, galera, tudo bem com vocês? E hoje é dia de Power Couple, noite de eliminação. E ontem quem foi eliminado foram a Gabi e o Cartoloco. E o Cartoloco surtou na cabine de descompressão com a Lid Lisboa e o Lucas Selfie. Pra você entender tudo o que aconteceu, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o episódio de ontem. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Bom, o programa começou mostrando alguns VTs e mostraram uns VTs da briga da semana passada. Só que essa semana eles mostraram esse VT, eles colocaram umas musiquinhas engraçadas para dar um outro clima em todo aquele caos da semana passada. Bom, não entendi muito bem a musiquinha que eles colocaram, mas enfim, eles trouxeram esses VTs. Mostraram também os VTs das provas das mulheres, dos homens e dos casais de novo, de certo, porque não tava tendo muita coisa para passar. Eles resolveram passar esses VTs. Mostrou, na hora de fazer, fizeram lá o discurso de 30 segundos para pedir pro público. Chegou na vez da Gabi do Cartoloco, o Cartoloco fez um discurso pra Gabriela. Ele virou, inclusive, de lado e falava com a Gabriela. Ele fez um discurso pra Gabriela, sendo que é um discurso para o público, não pra Gabriela. Nada a ver com nada. Enfim, foda. O Matheus mostrou o VT do que tinha acontecido do desconforto. O Matheus chegou pro Albert de manhã. O Albert tava lá escovando os dentes. O Matheus chegou e falou assim: se você for massacrado, eu vou votar em você também. Aí o Albert, E o Matheus falou: porque se você já for levar 7 votos, você já leva 8 e aí não vai fazer diferença nenhuma. Aí o Albert falou: mas você tem que ter... Tem que ter o que chama? Mas você tem que ter fundamento. Aí o Matheus: não, é porque você tinha falado que se ficasse nessa situação, você votaria em mim. O Albert: não, o que eu falei foi que se tivesse empatado entre eu e você, eu votaria em você pra eu não ir. Não é essa a situação. Aí o Matheus: tá, entendi. Então eu tinha entendido errado. Não, então eu não vou votar em você, não. E aí depois o Albert foi e falou no quarto pra Adriana, ficou indignado que o Matheus chegou com essa conversa. Ele falou que isso foi um absurdo, que já não dava muito pra confiar neles, mas que a partir daquele momento que eles não iam mais confiar neles, porque foi muita sacanagem esse tipo de conversa que o Matheus foi falar pra ele. Depois mostra o Matheus falando com a Brenda, só que aí o Matheus fala pra Brenda que falou brincando. Mas no VT dá pra ver claramente que ele não falou brincando. Ele foi jogar mesmo uma dessa pra não querer se comprometer com outra pessoa. Ele já queria ir no Albert, porque ele não se compromete, não faria diferença um voto a mais e um voto a menos. Só que pra Brenda ele falou que falou brincando e o Albert achou ruim. Depois mostra a discussão do Pelanza com o Albert. O Pelanza fala que não dá pra discutir, não dá pra entrar em debate com o Albert, porque ele não aguenta 5 minutos de conversa, que ele é mal educado e não sei o que tem, que ele e a Anne sempre levam na boa e o Albert nunca leva na boa, sobre a questão do voto. Duas coisas. Primeiro, ele falou que ele levou na boa quando o Albert e a Adriana vetaram eles na dinâmica. Então, primeiro ponto, eles não levaram na boa. Eles não levaram. Eles estavam com a maior cara de bosta na dinâmica. O tempo todo estavam os dois assim, achando ruim. A hora que foram vetados, dava pra ver na cara deles que eles não gostaram, que eles ficaram pé da vida. Aí, na hora, como eles iam ter que ser os juízes das outras rodadas, o Pelanza ficou lá se fazendo forçado,
porque ele não faz esse tipo de coisa, não é do feitio dele no jogo. No Power Couple, quem assiste sempre vê que não é do feitio dele. E que ele começou a fazer gracinha, fazer brincadeirinha, diz que não achou ruim ser vetado, tanto até que ele fez brincadeira, ficou fazendo brincadeirinha pra descontrair o clima, mas quem viu dava pra perceber que era uma brincadeira forçada e falsa, e pela cara deles, eles não gostaram. Inclusive, ele começou a falar pro Adbala, não tem problema, porque vale 20 mil essa dinâmica, 20 mil descontando 20% de imposto, nem compensa. Ele chegou a falar desse jeito. Ele teve a pachorra de falar desse jeito. E depois lá ficar falando pro Albert que ele não se importou, que ele levou na boa o veto. E quem não levou na boa foi o Albert. A Adriana até colocou que a questão de um veto numa dinâmica é uma coisa e o veto numa prova de casais é outra coisa. Mas a Ana e o Pelanza, não, que não. E depois eles vão falar que eles levam na boa e o Albert e a Adriana não levam na boa. Então, se eles levam tão na boa, eles deveriam admitir que é muito diferente você vetar uma pessoa de uma porra de uma dinâmica e você vetar uma pessoa da prova de casais. É uma grande diferença. Mas, enfim, eles se acham lá que eles são donos da razão, um casal chato, mimimi, que tá na hora de eles irem embora, logo. Podia bater logo na DR pra sair. Mostrou a Gabi que ficou muito chateada, chorando, decepcionada, porque a Michelle e o Passa escolheram ela e o Cartoloco pra entrar na DR no lugar deles. A Gabi até falou, se ainda eu tivesse sido votada pela casa, tudo bem. Só que da maneira que foi, ela falou que ficou muito chateada. A Michelle argumentou falando que eles escolheram a Gabi e o Cartoloco pra trocar de lugar com eles na DR, porque quando a Gabi, na prova das mulheres, tinha a oportunidade de chamar outras pessoas pra fazer o duelo, ela foi chamar a Michelle, porque a Michelle estava com uma vida. E aí, ela poderia ganhar e a Michelle seria eliminada da prova. Na hora, depois a Michelle ficou muito chateada. A Gabi foi conversar com a Michelle e com o Passa, foi pedir desculpa, na verdade foi se justificar, falando que ela agiu friamente, pensando no jogo, e que ela poderia eliminar uma pessoa, se ela chamasse outra pessoa, que as outras tinham 2 vidas, não seriam eliminadas. Ainda assim, a Michelle ficou muito chateada, como sempre, eles guardam e levam para um outro patamar e deixam, porque na hora de votar eles usam isso como justificativa, mesmo que já tenham conversado com a pessoa e se entendido com a pessoa, que foi o que eles fizeram com a Adriana e o Albert. Enfim, eles usaram isso de justificativa e falaram que, então, na hora de colocar alguém na DR, de indicar alguém para DR no lugar deles, eles estavam pensando friamente e agindo como o jogo. Porque até o Passa falou que se eles não se posicionarem no game, o game engole eles. E foi esse o posicionamento deles. Mas a Gabi ficou muito chateada. Depois mostrou a Gabi falando pro Cartoloco que se tivesse somente os 5 casais das 5 meninas que tinham sobrado na prova das meninas, e elas tivessem que escolher entre os 5, ela entende que ela escolheria a Gabi, porque foi a Gabi que chamou ela pro duelo. Só que não eram só os 5 que eles tinham para escolher. E, enfim, a Gabi ficou muito abalada com essa escolha da Michelle. E a Michelle acabou devolvendo na mesma moeda, falando que foi um movimento frio de jogo, assim como ela fez na dinâmica. Depois o Cartoloco chegou na Michelle pra falar do que tinha acontecido. O Passa chegou junto ali, e o Cartoloco foi falar, olha, mas também eu não confio mais em vocês, porque essa situação, nunca poderia esperar que vocês puxassem a gente pra DR. Aí o Passa falou, cada escolha é uma renúncia. E explicaram de novo a situação
e falou isso, e falou, não tem o que fazer, tinha que escolher. A Gabi chamou a Michelle pra tirar, pra Michelle acabar perdendo e sair da prova das mulheres. Então, foi isso que a gente usou, com esse pensamento frio e estratégico do jogo, pra colocar vocês. Enfim, o cartoloco ficou falando um monte de coisa. O Bruno não deu muita conversa, ele falou que cada escolheu uma renúncia, virou as costas e saiu de perto. Nessa hora eles estavam ali na cozinha. E só que aí, assim, só que sempre que é no dos outros, é bom. Porque quando a Gabriela teve que chamar a Michelle pra fazer o duelo, pra ela se garantir no jogo e tirar a Michelle, ela foi lá e ainda falou, olha, eu não queria fazer isso, mas eu precisei pensar friamente. Só que a hora que a Michelle faz a mesma coisa, aí é um choro, um drama e um mimimi. A partir do momento que você faz, você vai receber e você vai ficar de boa. E não fazer todo o escândalo e a choradeira que a Gabriela ficou fazendo. Bom, aí a Ivy falou que... Mostrou a Ivy falando pro Nandinho que ela não enxergava outra pessoa além do Passa e da Michelle pra tirar da DR. O Nandinho falou que é bom assim também, que assim eles veem como que tá correndo o jogo aqui do lado de fora. Eles falaram que eles eram um bom casal. A Michelle, inclusive, falou lá pro Cartoloco, ela e o Passa falaram pro Cartoloco, essa hora a Gabi não tava conversando com eles, só tava o Cartoloco, que eles seriam um bom casal pra irem pra DR com a Adriana e o Albert e a Brenda e o Matheus, que estavam voltando de várias DRs, porque eles viam o Cartoloco e a Gabi como sendo muito fortes. E isso também, nessa conversa da Ivy com o Nandinho, eles também falaram isso. Que aí eles tiraram a Michelle e o Passa, que eles não viam outras pessoas para serem colocadas. E a Michelle e o Passa usaram a estratégia para colocar quem eles achavam que tinha que ser colocado ali. Enfim, a Adriane chamou os 3 casais para ir lá para baixo com ela. E depois ela começou as perguntas. A Adriane perguntou sobre falta de maturidade, que foi muito falado e que o Pelanza, inclusive, falou. Quem eles achavam que era imaturo, que faltava essa maturidade, para os casais lá embaixo responderem. Bom, o Albert falou que falta maturidade quando você não consegue ouvir outra pessoa. E que sim, é a Anne e o Pelanza, porque eles não conseguem ouvir, porque sempre que ele começa a falar, eles começam a falar por cima, não ouvem, não pensam e ponderam as atitudes sobre o que está certo e o que está errado. Então ele acredita que eles que não têm maturidade. A Brenda já respondeu, falou que é a Carol e o Mussunzinho, e que eles já tentaram conversar e resolver algumas vezes, mas que eles não conseguem, que eles não estão abertos e não conseguem entender o ponto de vista do outro e não querem resolver. A Gabi, que respondeu e falou que é a Michelle e o Passa, porque eles conversaram sobre a questão da prova das mulheres. Ela achou que eles tinham colocado os pingos nos is, e aí aconteceu isso, que eles colocaram eles na DR e eles nem foram lá conversar com eles depois sobre a situação. Sendo que quando a Ivy e o Nandinho salvaram os 2 da DR, eles ficaram muito felizes por eles. Eles abraçaram e tal, e depois eles fizeram essa jogada. A Adriane pergunta sobre o vitimismo, que foi a outra questão que eles falaram muito lá na casa. O Albert fala que não se pode colocar como vítima alguém que lá não existe vítima, e sim são competidores. E o que Pelanza e a Anne se colocam como vítimas deles, que tudo que o Albert e a Adriana falam ou fazem, a Anne e o Pelanza ficam se colocando como vítimas. Nisso, Anne e Pelanza fazendo careta, não sei o que, lá na casa. Ridículos. Ai, ridículos. Nossa, que preguiça. O Matheus
fala... Quando eu falo o nome só de um do casal, que é aquele que falou, tá? Que respondeu a pergunta ou que começou falando, que falou mais coisa. O que eu tô falando foi essa pessoa que falou. Por isso que eu tô falando o nome de um deles só. O Matheus, ele fala que ele estava usando a estratégia, que essa estratégia, que quem estava usando essa estratégia já tinha saído, mas que tivesse que escolher uma pessoa, eles colocariam a Michelle e o Passa. A Michelle e o Passa ficaram com cara de ué, não entenderam a colocação, porque enquanto isso lá na casa eles estavam ouvindo, né, tudo isso. O Matheus concluiu da seguinte maneira. Talvez o vitimista seja eu. Porque eu acabei dando muito mais do que eu recebi. Porque quando eu fui pedir desculpa pro Passa, que disse que ele tinha me apoiado numa situação em que ele tava lá no quarto, eu fui pedir desculpa e depois ele não estava. E quem me apoiou foi o Cartoloco e o Rogério, só que eu fui pedir desculpa pro Passa. Então, eu sou muito mais vitimista. Ele trocou, ele confundiu. Ele queria dizer que ele era muito mais vítima da situação do que o Passa. Primeiro que a Adriane não estava perguntando sobre quem era vítima na situação, sobre quem se fazia de vítima, quem era o vitimista da situação. Enfim, o Matheus fez todo esse bololô, nada com nada. Não entendeu a pergunta, misturou as palavras e jogou nos dois que também não entenderam essa situação. O Cartoloco falou que era o Albert e a Adriana que se colocaram nessa posição de que ninguém conversa com eles. Falou que eles sempre acusam as pessoas e às vezes com falas preconceituosas. O Albert e a Adriana falou, imagina, de jeito nenhum. Eu não entendo, gente, eu não achei nada de fala preconceituosa do Albert e da Adriana. Eu só acho que eles estão inventando coisa pra jogar isso neles, porque eu não acredito, eu não vi nada de fala preconceituosa e eles ficam acusando os dois dessa maneira. E começou a falar que eles sempre chamam eles, vem comer aqui com a gente, vem curtir a festa, vem aqui pro churrasco. O Albert falou assim, não tem por que chamar pro churrasco ou pra festa, porque quem é o dono da casa? A casa é de todo mundo. Não tem que ficar me chamando. E aí eles falaram que eles não tem troca com ninguém vai conversar com eles, e não é uma situação, e realmente, né, gente, não é uma situação que eles estão se colocando, é uma situação que é um fato, que eles ficam lá, ninguém conversa com eles. Quando a Adriana ainda tenta conversar, algumas meninas respondem, mas sabe quando responde só por educação, que você vê que a pessoa nem tá querendo responder, e responde só pra não ficar chato? Então é essa a situação, isso é um fato, eles não estão se fazendo de vítima e nem de excluídos, eles estão excluídos, ninguém interage com eles. Mostra o Adbala falando com o Cartoloco na academia e o Adbala falando que todos os casais ali, todo mundo é esperto, tem malícia pro jogo e que o único casal que ele tá na dúvida ainda, mas que ele acha que são ingênuos é a Michelle e o Passa. O Cartoloco falou que não, que eles não eram, que eles se faziam de bobos, de ingênuos, mas disso eles não tinham nada. O Matheus foi falar com o Albert pra falar, amigo, você tá chateado comigo? O Albert não respondeu, a Adriana falou. Aí ele falou que, na verdade, ele falou que tava, depois a Adriana, ele falou, você não quer conversar? E a Adriana respondeu pra ele falou, não, deixa pra outra vez, porque ele falou, não quero conversar. A Adriana falou, deixa pra depois, ele não tá muito bem. Aí ele falou, agora eu não quero conversar. Aí o Matheus, nossa, ficou com cara de assustado, e o Albert falou, não, deixa. Ele falou, então pode ser amanhã. Se amanhã tiver tudo bem, eu converso com você, senão a gente conversa quando a gente se encontrar de novo. O Matheus ficou fazendo cara de, não tô entendendo. Foi falar pra Brenda que não sabe porque que o Albert ficou tão chateado, sendo que foi uma brincadeira, que na verdade não foi uma brincadeira. Na verdade, ele foi pra querer votar mesmo, jogou
essa informação para ver a reação do Albert. Se o Albert falasse, é verdade, se o Albert apoiasse, ele faria isso sem problema nenhum. E o Albert não gostou e não quis papo, certo ele. A Adriane faz uma fala para se eles quisessem deixar um alerta, para quem eles deixariam um alerta. Albert, para Adbala e Elisa, para eles se posicionarem um pouco melhor na estratégia deles. A Brenda fala para Ivy e pro Nandinho, mas que ontem ela se posicionou, surpreendeu a forma com que ela se posicionou. Então, porque eles têm muito potencial e se eles se posicionarem, eles vão alavancar muito no jogo. A Gabi falou que deixaria um alerta para Lu e pro Haddad, porque a galera aponta eles como fracos e eles não são fracos, que eles precisam acordar porque eles são fortes e eles precisam mostrar porque eles têm muito potencial. O Cartoloco entrou, ficou elogiando o Haddad e a Lu, só que quando ela ficou chateadinha que a Michelle colocou eles dois na DR, eles queriam e eles apostavam que a Michelle e o Passa iam colocar o Haddad e a Lu. E a revolta deles foi que não colocou o Haddad e a Lu e colocou eles. Aí, lá embaixo com a Adriane, ficou lá exaltando o Haddad e a Lu, sendo que eles queriam que os dois estivessem no lugar deles. Um bando de gente falsa, principalmente esse Cartoloco com essa Gabriela. Bom, herança da DR. Indique um casal para ganhar apenas metade do valor apostado na primeira prova. O Albert escolheu a Anne e o Pedro Lanza, ele falou dessa maneira. A Brenda escolheu a Carol e o Mussunzinho. E a Gabi escolheu Michelle e Passa. Sempre que eu falo só um nome, foi o nome da pessoa que falou. Eu não falo o nome do casal, porque eu gosto de deixar evidenciado aqui qual dos dois do casal, porque é um casal, mas são duas pessoas com duas personalidades e dois pensamentos diferentes. Então, quando eu falo o nome de um, é o posicionamento que aquela pessoa teve, o que aquela pessoa falou. Porque muitas vezes o outro do casal nem concorda e fala algo diferente. Por isso, dessa maneira que eu coloco aqui. No telão começou, na hora que a Adriane tava fazendo o discurso, no telão começou a aparecer o VT deles, de um por um, quando ela falava o nome do casal. Aparecia um VT, eles ficaram muito emocionados, começaram a chorar muito com o VT. Depois, o primeiro a voltar pra mansão foi a Brenda e o Matheus. A Ivy e o Nandinho levantaram, foram lá abraçar eles. Depois a Anne levantou pra ir abraçar e depois de um tempo o Pedro foi lá abraçar também. Porque lembrando que a Anne e o Pelanza tinha ido recalcular a rota com eles esses dias pra trás, essa semana, pra pedir desculpa da confusão que tinha gerado. Só que lembrando que na semana passada, o Pedro foi um que ficou instigando o Adbala ir pra cima mais ainda do Matheus. Aí depois eles foram lá conversar para dizer que ficou chateadinho por causa da história da música, da paródia, dos cambal lá, e recalculou a rota. E aí a Anne foi lá, achou de bom tom, e abraçar a Brenda e o Matheus. Aí o Passa já levantou, falando, eu estava naquele quarto, sobre a situação de apoiar ele, enfim. Aí o Matheus falou, olha, Passa, eu não quero conversar agora, eu não quero falar agora. Eu prometi pra mim mesmo e pras outras pessoas que eu ia voltar diferente. Eu não quero conversar sobre isso agora, porque o Passa já foi afrontando ele. Eu estava naquele quarto. Ele falou, não, eu não quero conversar agora, não é o momento. Amanhã a gente conversa. E deu um basta no Passa, porque o Passa já foi com 10 pedras pra cima dele pra querer tirar a satisfação da resposta que ele deu pra Adriane lá embaixo. Depois, o anúncio das porcentagens que a Gabi e o Cartoloco foram eliminados com 15%. Adriane e o Albert, 41%. Brenda e Matheus, com 42%. A porcentagem deles ficou muito alta e muito justa. Lógico que tem as vírgulas, mas era uma porcentagem muito justa. E a Gabi e o Cartoloco com 15, alguma coisa por cento.
Quando a Adriana e o Albert voltaram pra mansão, a galera começou a chorar de soluçar. A Carol e a Michelle, elas estavam chorando incessantemente de soluçar. Todo mundo, a Anne e o Pelanza ficaram com uma cara de desacorçoado. Todo mundo ficou em choque com o retorno da Adriana e do Albert. Porque quando o Matheus voltou, o Nandinho foi especular ali com o Matheus. Quem que você acha lá? O Matheus falou, pelo discurso tá mais propício da Adriana e do Albert saírem. Só que chegou nessa... Só que a hora que os dois voltaram, todo mundo ficou muito em choque. Aí viu o Nandinho, foram abraçar a Adriana e o Albert. A Brenda e o Matheus também foram abraçar eles. E a Elisa e o Adbala. Só que o resto da galera, muito em choque. Tem gente com a cara, uma cara melhor que a outra. E gente chorando de soluçar. Depois até o Adbala e a Elisa, eles ficaram lá sentados, pensando o que poderia ter acontecido. O Haddad ficou, sacanagem, pô. E o Pedro Lanza começou a falar assim, eu quero ir embora, eu prefiro ir embora daqui do que conviver com esses lixos de gente. Eu quero ir embora daqui, não quero viver com esses lixos de ser humano. Ele ficou falando esse tipo de coisa. Depois ele começou a falar assim, não, como que é? Aí ele começou a repetir assim, eu quero voltar pra minha casa, eu quero ir embora pra minha casa, eu quero voltar pra minha casa. A Adriane virou e falou, cuidado com o que você fala, Pê. Só que ele não tava ouvindo a Adriane, né? Mas a Adriane que falou, cuidado com o que você fala, Pelanza. Porque ele não parava de repetir isso. Mano, por que ele não vai embora logo, gente? Ele podia ir embora. Na verdade, o interfone ali do 14 tava fácil, é só ele ali apertar, uai. Por que tem que ficar reclamando e perturbando? Eles que são os chatos, eles que ficam arrumando os problemas e querendo arrumar todo esse mimimi. E depois fica chamando os outros de lixo. Eu acho que os lixos mesmo são eles, na verdade. Mas tudo bem. Já na cabine de descompressão, começaram a mostrar algumas coisas, porque o Cartoloco queria saber por que eles saíram. Começaram a mostrar algumas coisas, mostraram o Lucas Selfie e a Lid Lisboa, mostraram pra ele a live e até o Domingo Espetacular do Rogério e da Baronesa, que eles falaram que o Cartoloco tinha falado do filho já falecido deles na briga. Cartoloco e Gabriela começaram a ficar indignados. Só que antes da indignação total, eles pararam e falaram, mas tem vídeo disso? Quando o Lucas Selfie falou, não tem vídeo, não tem áudio, não tem nada falando sobre isso, aí eles começaram a surtar. Bom, se eles tinham certeza que eles não falaram isso, porque eles precisaram primeiro confirmar se tinha vídeo. Bom, já que não tem vídeo, aí eles começaram a surtar. Cartoloco surtou, chutou o lampião que o Lucas Selfie e a Lid deram de presente pra eles. Cartoloco começou a falar. Antes disso, ele falou que eles eram falsos, porque o Lucas perguntou, vocês eram falsos com a Brenda e com o Matheus? Sim, a gente era falso. Vou falar a verdade, a gente era falso. A Gabi ficou olhando em choque pra ele. E ele falou que eram falsos porque não era de coração, porque eles tentaram se aproximar, mas não batia muita energia. Mas é que eles acreditavam que eles eram fortes, então eles ficavam tentando forçar essa aproximação. A Gabi falou que foi um alívio quando a Brenda teve aquela atitude com eles, porque pelo menos assim ela conseguia se afastar deles, porque eles não queriam ficar perto. Eu achei ridículo essa atitude de ser falso e de querer achar bonito dizer, a gente foi falso mesmo. Bom, depois, no surto com a questão do Rogério, o Cartoloco falou, falou pro Lucas, e é papel de vocês também, deveriam ter rebatido, porque se não tem imagem, falando que a Record deveria ter rebatido a informação, porque o Lucas falou que isso deixou eles, eles estão um pouco cancelados por causa disso, dessa situação. E aí ele falou que era o papel da Record rebater se não tinham imagens.
O Lucas falou: é seu papel explicar se você falou. A gente tá te perguntando isso. Aí o cartoloco falou: depois que eu saio, nós lá dentro, como vamos falar e saber disso? O papel da Record era rebater o que estava acontecendo. Palhaçada, palhaçada. Começou a falar mal da Record, criticar a Record. Começou a falar palhaçada. A Lid começou a encerrar a live. O cartoloco saiu pisando duro. Nisso aí o Lucas já encerrou a live também. Enfim, lembrando que o Lucas Selfie, ele é sócio da Gabi e ele é amigo do Cartoloco. Então gerou todo esse clima nessa cabine de descompressão. E hoje tem a live de 1 hora que eu não sei como que vai estar, se eles já vão estar brifados e mais calmos com a situação, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, enfim, esse foi o resumo do episódio de ontem, da noite de eliminação do Power Couple. Um beijo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Fui!